Quando eu recebi a história desse rapaz, o Marcos, de 33 anos, eu pensei muito se eu ia trazer esse vídeo para o canal, porque é uma história muito, muito triste. Mas o que me deixou mais chocada, mais horrorizada aqui, não foi só o fato do ex-marido da namorada dele tê-la assassinado. Foi o fato de que ele já tinha feito isso e estava solto. Eu vou ler para vocês a história que o Marcos me mandou contando isso e por que ele se sente culpado pela morte da sua namorada. E aí depois eu vou ler para vocês a notícia que saiu nos jornais sobre o caso, para que vocês fiquem a par e tenham certeza de que essa história não foi inventada, porque é tão triste, é tão absurdo que eu vou ler aqui para vocês, que às vezes parece uma história de ficção, mas não é. Então prestem atenção. E é muito bom para que vocês analisem as pessoas com quem vocês convivem. Muitas mulheres pensam, comigo é diferente, ele mudou. Não, as pessoas não mudam. Vocês têm que aprender isso. Bom, o meu nome é Marcos, eu tenho 33 anos e quero que vocês entendam e me deem as vossas opiniões. Isso aconteceu comigo há 2 meses e eu ainda estou em choque. Eu conheci uma moça chamada Ana Paula na escola ainda. Daí me envolvi um pouco e me separei dela. Éramos adolescentes. E encontrei outra pessoa com a qual eu tenho 6 maravilhosos filhos. E com um acaso me reencontrei com a moça da escola, Ana Paula. E daí comecei a trair a minha esposa com ela. Daí me separei e fui morar na minha mãe. Ela disse que tinha se separado há mais tempo. Daí então já estávamos namorando, andando de mãos dadas e tudo mais. Fui na casa dela, conversei com os filhos dela e tudo mais. E ela ia na minha casa, na casa da minha mãe, me ver todos os dias e eu igualmente a ela. Numa quarta-feira nós saímos para nos divertirmos. Deixei ela em casa e fui pra minha. Tudo normal, né? Errado. O suposto ex-marido dela entrou lá na casa dela, tirou as crianças de casa, a golpeou na cabeça com um ferro e depois cortou o abdômen dela. E por último, a queimou. Ela já estava morta. E ele tacou álcool. Isso foi o que o laudo do IML falou. Com tudo isso, a família me culpou no dia do acontecimento. Falaram que isso foi culpa minha e tudo mais. Hoje me sinto culpado e já tentei até tirar minha própria vida. Já tentei várias coisas para esquecer, mas é difícil. Mais uma vez, quero dizer que essa história foi com a minha pessoa, Marcos, e a Ana Paula, acontecido em Sobradinho, Distrito Federal. Estou buscando fazer boas ações para ver se tiro um pouco desse peso da minha alma. Me dê sua opinião. Essa foi o e-mail que eu recebi do Marcos e o que me assustou um pouco aqui também foi que ele tem 33 anos e já tem 6 filhos. Eu já vou dar aqui os conselhos pro Marcos e mostrar para ele como que ele pode se livrar dessa culpa. Agora eu vou ler para vocês a história, né? A história policial mesmo sobre o que aconteceu. E se vocês aí conhecem essa história, deixe aqui nos comentários também. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o primeiro sininho, aí você recebe todas as notificações. E não esquece de curtir o vídeo, ok? Bom, mulher foi queimada pelo marido no Distrito Federal e morre de traumatismo craniano, diz laudo. Ana Paula, também de 33 anos, né? Foi assassinada e incendiada pelo companheiro dentro de casa. O crime aconteceu no dia 30 de março e o autor, Sérgio Avelino, de 45 anos, se matou em seguida. A auxiliar administrativa Ana Paula Alves deixou 2 filhos. Laudo cadavérico do Instituto de Medicina Legal IML constatou que a auxiliar administrativa Ana Paula Alves, de 33 anos, assassinada e incendiada pelo companheiro dentro de casa em Sobradinho, morreu por traumatismo craniano em razão de um trauma causado por instrumento contundente. O crime ocorreu dia 30 de março e o autor Sérgio Avelino, de 45 anos, tirou a própria vida após se queimar propositalmente. Gente, ele tacou fogo no corpo dele vivo. Os corpos de Ana Paula e Sérgio foram encontrados no quarto do casal. No local, os policiais civis da 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho encontraram uma barra de ferro supostamente utilizada no crime. A auxiliar estava com as vísceras expostas e o punho fraturado. Constatou-se que a morte dela se deu antes de ser atingida pelas chamas. Já o marido não apresentava nenhuma lesão aparente. A polícia ainda aguarda o laudo cadavérico do homem, que ainda não foi expedido, para concluir as investigações. Os 2 filhos do casal, uma menina de 10 anos e um menino de 7,
conseguiram sair da casa às pressas antes do incêndio e chamaram por socorro no meio da rua. O pai havia gritado para que os filhos saíssem de casa, frisou o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado. Agora a gente vai falar aqui sobre o assassino. Antes de se relacionar com Ana Paula, Sérgio foi condenado e cumpria prisão domiciliar em razão de um homicídio cometido em 2006, em Planaltina, contra a própria companheira na época. A lei do feminicídio só entrou em vigor em março de 2015, por isso o crime foi tipificado como homicídio. Ele matou a companheira com golpes de faca, que ficou inclusive cravada no peito da vítima, destacou o delegado Maldonado. Ele estava em prisão domiciliar, partindo daquele princípio legal da ressocialização e da reintegração, acrescentou o delegado. Em período de ressocialização pelo crime, Sérgio trabalhava como motorista, enquanto Ana Paula era auxiliar administrativo. Os investigadores, no entanto, não souberam confirmar se os dois eram casados ou apenas companheiros. Ontem foram colhidos os relatos de vizinhos, pois os familiares não tinham condições emocionais de prestar depoimento. As crianças estão sob o cuidado de uma parente do casal e a polícia vai comunicar o conselho tutelar. Essa matéria saiu logo após o crime, os assassinatos. Hoje eu não sei o que está acontecendo, a não ser pelo que o Marcos escreveu aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da ressocialização, né? Aconteceu isso aqui na minha cidade. Uma pessoa foi condenada a 24 anos de prisão por tráfico de drogas, junto com outras pessoas aqui também. Não ficou nem 2 anos preso e foi solto. Com o dinheiro de uma herança que eu digo assim, milhões. Ele comprou vários carros, voltou para o mundo das festas, do uso de drogas e em uma manhã acabou atropelando e matando uma senhora de 73 anos que estava indo para a igreja. Foi preso novamente, se apresentou, foi preso, né? E foi julgado. Júri popular, 18 anos de prisão, não ficou nem 1 ano na cadeia e está zanzando por aí com uma tornozeleira eletrônica. Agora eu pergunto, essa pessoa é um risco para a sociedade ou não? É, ela continua sendo um risco para a sociedade porque não houve nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de sentimento de eu quero ser melhor, o que eu fiz é errado, eu tirei a vida de uma pessoa, eu vendia drogas para vários adolescentes, eu destruí famílias indiretamente. Não existe. Então essa pessoa, ela é bem capaz de cometer outros crimes novamente. Agora a gente volta aqui ao ponto de uma mulher casar com um cara que ela não sabe porque tinha sido preso. Ele só matou a esposa, já cumpriu a pena dele. Ou essa mulher não fez o mínimo para investigar quem era o homem com quem ela se casou ou morava junto e teve filhos. Então é isso que hoje em dia é muito perigoso, porque a gente não quer saber quem a pessoa é, a gente não presta atenção nos detalhes sobre aquela pessoa. Nós só queremos ter alguém. Agora a gente volta aqui no ponto do e-mail do Marcos, né? Porque ele falou que ele não consegue viver com isso. Marcos, você tem que tomar muito cuidado ao se culpar pelo que aconteceu com ela. A culpa não é sua. A culpa não é de ninguém. Porque esse assassino, ele é o que é. Ele é um assassino. Ele poderia ter feito isso com ela, como com qualquer outra mulher. E se não tivesse se matado, possivelmente ia continuar fazendo isso e a justiça faz vista grossa. Ressocializar é tipo aquele Guilherme de Pádua lá que matou a Daniela Pérez. Ele também foi preso, fez faculdade de direito, foi ressocializado. E aí o que aconteceu? Já teve denúncias contra ele por agressão, Lei Maria da Penha. Então a pessoa, ela é o que é. Aqui na matéria não fala que eles estavam separados, não fala se eles tinham se separado ou não, se ela tinha outro namorado ou coisas do tipo. Mas é isso que vocês precisam prestar muita atenção, mulheres. Quando vocês decidem se sujeitar a ser amante de um homem casado, ou quando vocês decidem se envolver com outra pessoa, vocês sendo casadas, vocês não sabem o que é o orgulho ferido de um homem. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Às vezes a gente acha que tá colocando foto no Instagram para provocar alguém, para esfregar alguma coisa na cara de alguém, e aquela pessoa se sente extremamente humilhada, se sente extremamente irritada e em um momento de raiva pode sim cometer uma loucura, fazer uma besteira. Mas Marcos, você não tem
que ter esse sentimento de culpa. O que você precisa fazer é libertar o espírito dessa mulher. Porque enquanto você fica aí se sentindo culpado, enquanto você fica com esse sentimento de dó dela, de pena do que aconteceu com ela, ela continua com a energia dela influenciando a sua. Gente, agora nós vamos falar de um assunto muito sério aqui, que é a energia das pessoas que morreram, dos desencarnados. Vocês acham o quê? Que esse assassino morreu e ele está sentado do lado de Jesus Cristo? Não! Ele morreu, ele se queimou. Imagine o quão trágico foi isso. E se ele joga, se ele culpa esse cara por ter destruído o casamento dele, por ele ter feito tudo isso, ele tá onde? Ele está com o Marcos. Ele vai ser o que a gente chama de obsessor. O Marcos pode desencarnar, reencarnar novamente, esse cara vai estar ali, tentando destruir a vida dele. Por que vocês acham que ele tentou suicídio? Uma pessoa que não tem influência externa, ela jamais pensa em suicídio, porque ela entende que ela está aqui para vivenciar essa experiência nesse corpo. O suicídio, ele vem de fora, de uma influência externa, de uma energia extremamente negativa. Então, o que você precisa agora, Marcos, é fazer muita oração. Muita oração. Converse com esse cara que morreu, converse com ela, fale para ele que você não tem culpa. Conte pra ele que você achava que ela era solteira. Gente, é sério isso. Vocês sabem que eu já fiz curso de apometria, eu já fui apômetra, eu sei como funciona o mundo espiritual. Vocês precisam se desligar energeticamente dos mortos. Eu até vou fazer aqui um vídeo falando só sobre o que você não pode ter em casa de pessoas que já morreram, porque a energia da pessoa tá ali e ela tá influenciando. Então, quando vocês falam assim, nossa, eu tô me sentindo tão mal, eu tô me sentindo tão estranho, claro, não é você. É uma influência externa que você abriu o seu campo, se conectou ali, aquela pessoa acoplou na sua energia e tudo o que ela sente de raiva, de ódio, tudo que ela fala acaba influenciando você. Por isso que nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos, porque a pessoa, ela pode ter obsessores que a acompanham, pode ter outras energias além da própria energia dela que pode influenciar na sua. Tem que ter entendimento disso. O que pode acontecer agora? Se o Marcos acabar cometendo suicídio, esse cara que se queimou ali, que provavelmente tá com a mulher junto, vem cá, amiguinha, agora você vai com a gente, agora nós vamos pro sofrimento aqui, você vai sofrer com a gente. Porque se você se sente culpado, é porque tem essa energia de culpa sobre você. Então, oração, faça oração, muita oração, se preciso for, peça perdão, mas eu não acredito que o perdão nesse caso é válido, porque quando você pede perdão, você tá assumindo a culpa, e você não tem culpa. Ele pode achar que a culpa é sua, mas não é. Você não tem nada que ver com esses dois. Nada. Você caiu ali de gaiato, como dizem. Você conheceu a moça, ela disse que estava separado, você estava casado, mas acabou resolvendo a sua vida. Eu não sou a favor da pessoa trair, mas pelo menos você foi homem de resolver a sua vida. Agora, meu amigo, é se elevar e desacoplar dessas energias aí. Se possível, vá no centro espírita, faça uma apometria, não sei o que você vai fazer, não sei se você tem religião, mas a base do negócio aqui, né, o foco aqui é oração. Orações intermináveis para esses dois. Manda seguir a luz, conversa, fala que eles podem evoluir, que eles não são obrigados a ficar aqui, que isso é só uma passagem, é só questão de evolução. Tem que conversar. Às vezes eu acho engraçado que as pessoas falam, não acredito nessa baboseira, mas tá lá na igreja rezando. Não faz sentido pra mim. Por que fazem missa de 7º dia, missa de corpo presente? Ué, não tá fazendo oração pro morto? É a mesma coisa. Tem que se desligar. Tem que cortar essa ligação com quem já morreu, independente de quem seja. Você está se sentindo culpado porque as pessoas e esse cara que morreu estão falando que você é culpado. Mas aceitar essa culpa é uma decisão sua. Só que tem um porém. Não estou falando aqui que agora você precisa de uma religião. Vai se enfiar dentro de uma igreja evangélica, pedir socorro e salvação. Não faça isso. É você com essa pessoa. É isso. Você tem que fazer algum tipo de ritual, você tem que se conectar com algum tipo de cristal, você tem que acender incenso na sua casa, tomar banho de sal grosso. Aos poucos você vai limpando isso, e o banho de sal grosso ele tem que ser seguido de um banho de ervas. Então você pode jogar sal grosso assim já com as ervas e fazer tipo uma esfoliação e tal. Você vai se sentindo melhor. Toda vez que vira essa angústia, vai para debaixo do chuveiro. É só uma energia, é uma energia que você precisa
limpar e aí você vai se sentir melhor. Mas o mais importante, uma das coisas mais importantes que nos conecta com esse tipo de energia negativa são os nossos pensamentos. É o que você pensa o tempo todo que alimenta essa conexão. Então você precisa mudar o padrão dos teus pensamentos, você precisa mudar a tua frequência vibracional. E o cara tá vibrando vou dar um exemplo, na frequência 10 aqui, que é a frequência do assassinato, da morte, da culpa. Para ele te influenciar, você tem que estar na frequência 10. A partir do momento que você vai para a frequência 11, fazendo oração, tirando a culpa, fazendo essas técnicas, enfim, você já não tem mais a influência. Então, os teus pensamentos são muito importantes relacionados a isso. E mais uma vez eu pergunto para vocês se vocês já sabiam dessa história ou não. Deixem aqui também os comentários de vocês pro Marcos, porque eu acho que isso é muito, muito importante. E se você aí tá envolvido com alguma coisa desse tipo, manda a história para mim. Aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica, escreve a sua história e envia direto para mim, direto lá no meu site. É bem simples. Conta para mim se você conhece alguma história assim, onde o cara fez algo errado e depois ele foi solto e repetiu o erro. E aí? Quem deveria se sentir culpado não é o Estado por deixar livre um assassino? E aí? Mas agora ele morreu, mas ele tirou a vida de uma mulher inocente. Isso é muito importante deixar claro aqui, que se tem culpados aqui é a sociedade. É a sociedade, não a sociedade como um todo, mas a justiça. É esse sistema falho que nós temos de punição contra criminosos. Isso é importante. É isso então, gente. Um beijo e até a próxima História Real.